lá então, pessoal, estamos aqui no episódio agora com a Dundum dentro do ITT Performance. Não tinha como não fazermos um episódio falando de todos os ensaios de desempenho que foram desenvolvidos ao longo de todo esse período, né? Foram bastante ensaios ao longo de muitos anos. Então, vamos apresentar um pouco aqui o Instituto, os ensaios que toda a norma de desempenho BR 15575 traz para nós, né? E o que a Dundum fez ao longo desses últimos anos. Por isso que estamos aqui com a professora Fernanda, pesquisadora, sempre esteve em papéis de destaque dentro do ITT Performance desde o início. Fernanda, fala um pouco da história do ITT Performance, até um pouco do histórico da Dundum, paralelo ao histórico do ITT Performance, que as duas coisas até se confundem um pouco, a Dundum está desde o início aí junto, né? Fala um pouquinho, Fernanda, dele. Perfeito, obrigada. Na realidade, o Instituto surgiu pela necessidade da gente avaliar sistemas construtivos e não apenas componentes da construção civil. Então, a ideia é garantir a confiabilidade na aplicação de produtos inovadores ou convencionais. A história da Dundum se mistura com a nossa, pois eles estão desde o começo, a cada ensaio que a gente ia implementando, e vocês vão depois conhecer um pouquinho mais as áreas, né? Mas foi nessa aproximação que eles tiveram no eixo de pesquisa e desenvolvimento, e toda a validação passou por áreas como estanqueidade, segurança contra incêndio, habitabilidade, que são os pilares da norma de desempenho. Nós, enquanto instituto, existimos para isso, para garantir que produtos inovadores e com muita qualidade possam chegar no consumidor final. Falando um pouco sobre desempenho é mais amplo que a norma de desempenho, né? Mas se falarmos um pouco da norma de desempenho, ela teve uma primeira versão, talvez muita gente não saiba, em 2008. Em 2008 entrou uma versão da norma que era para até 5 pavimentos, edificações residenciais de até 5 pavimentos. Ou seja, pensando muito no programa habitacional, na época Minha Casa Minha Vida. E aí, foi feita uma revisão em tempo recorde da norma, né? Uma discussão toda no mercado, até que 2013 entra a versão que hoje é atual, a versão da norma de desempenho, sem limitação para número de pavimentos, e falando do desempenho de toda edificação habitacional. Felipe, que é o gerente da Dundum, que ano que a Dundum começou a fazer ensaios? Porque eu fiz essa introdução cronológica mais ou menos já sabendo que vocês iniciaram antes da norma de desempenho. Fala um pouquinho, Felipe. Essa é uma parceria de longa data, são 12 anos que a gente vem trabalhando com o ITT. Essa capacidade que o Instituto tem de trazer as validações, de trazer as melhorias, é muito importante para nós como indústria, porque realmente nos traz o respaldo que o mercado precisa e o respaldo que a indústria precisa. Então, em 2017, quando foi a norma 16590, que nós tivemos a validação efetiva na norma, já existiam pelo menos 8 anos aí atrás que nós trabalhávamos juntos. Então, começou a trabalhar antes da norma de desempenho, fazendo ensaios de desempenho, né, Felipe? E comprovando, enfim, o desempenho do produto dentro do sistema construtivo, que nem a Fernanda estava falando. Só que se surgiu essa demanda para uma norma específica do produto, porque até então era um produto sem norma. Isso no Brasil é considerado um produto inovador, né? E que traz toda uma dificuldade de aplicação e tal. E aí a gente entendendo essa necessidade, não só do Dundum, outras empresas dentro desse setor também, né, nós solicitamos a abertura de uma comissão de estudo lá dentro da BNT. Fernanda, fala um pouquinho desse procedimento, porque tu também esteve bem à frente disso. Esse processo de solicitar a abertura de uma comissão de estudo, porque nós estamos falando de uma norma que não existia. Uma coisa é o revisar uma norma existente, tem um processo bem mais tranquilo, do que abrir uma comissão de estudo do zero. Como que foi isso, Fernanda? Perfeito. Verificou-se, então, que esse era um sistema promissor e justamente em função da Dundum ter um histórico de pesquisa, isso nos deu um respaldo muito grande para que a gente pudesse solicitar nessa comissão de estudo, essa abertura de estudo para a criação da norma. Qual é a ideia? Eu sei que vocês vão falar na sequência sobre os ensaios, né?
Mas a ideia foi, com um produto com norma técnica, a gente garante uma concorrência leal no mercado, a gente garante um produto que tem aspectos claros a serem atendidos. Esse processo foi desenvolvido, foi puxado pelo ITT Performance, né, Bernardo, com fabricantes de peso, né, e a Dundum com certeza como líder desse grupo, e inclusive foi conduzido um estudo para que a gente pudesse validar o material que já era utilizado e a ampla utilização. Então o know-how do fabricante nesse grupo, ele veio para proporcionar muita segurança para quem está trabalhando com a especificação do sistema e para que a gente pudesse, enfim, avançar no estudo desse material para chegar no fabricante, no consumidor, uma garantia de produto eficaz, uma garantia de produto que vai nos proporcionar desempenho em várias esferas e também a durabilidade, que é o que é super requerido em relação à norma de desempenho. E Felipe, produto hoje, com todos esses ensaios que foram feitos, com toda a norma que foi elaborada, ainda há uma resistência do mercado ou é apenas uma questão de inserção, ou seja, ainda há aquele negócio, olha, preciso comparar com a argamassa tradicional ou não, basta saber se na minha obra viabiliza ou não, se a minha mão de obra se adapta ou não, enfim, como que está isso na ponta do mercado? O mercado da construção civil hoje, ele é mais desenvolvido do que era antes, mas ainda é um mercado tradicionalista, conservador. A gente sabe que isso existe muito. E no momento que nós buscamos o desenvolvimento da norma, de fazer essa parceria para desenvolver uma norma específica, é justamente para quebrar essa resistência cultural que existe hoje no mercado. Então, sim, hoje o mercado ele ainda tem uma resistência cultural ao novo, uma resistência cultural a um produto disruptivo, mas com a norma, com esse trabalho que nós fizemos com o ITT, com essa instituição, que é uma enorme instituição, quando nós falamos de desempenho, isso tornou-se muito mais fácil a penetração no mercado, porque existe uma segurança por trás do produto, existe um validador por trás do produto. Hoje o produto atende às normas da 15575, justamente por conta de todos esses ensaios que foram feitos aqui no ITT. Então a gente consegue levar essa segurança para o consultor, mesmo ainda vendo a resistência cultural. E esse é o ideal, né, Fernando? A gente pega uma empresa que está entrando no mercado, que está querendo se desenvolver, ajuda no desenvolvimento e faz uma pesquisa aplicada que traz frutos para a universidade, na área acadêmica, mas também impacta o mercado no dia a dia, né, Fernando? Isso é comum de acontecer, mais empresas nessa situação em outros setores da construção civil? Sim, a gente tem recebido várias empresas com demandas de produtos inovadores ou ainda empresas que querem entender a melhor aplicação dos seus produtos, né? A razão fim do ITT Performance é promover a pesquisa aplicada para entregar qualidade para a construção civil. Então, isso é o que nós gostamos, isso é o que nós fazemos em termos de desenvolvimento. Maravilha! Então vamos lá, vamos ver os ensaios então. Então, antes de falarmos de desempenho de sistema construtivo, nós precisamos falar mais da caracterização do composto polimérico, principalmente o composto polimérico da Dundum. Então, nós temos a norma 16590 que fala dos ensaios que a gente precisa fazer de caracterização do composto polimérico para alvenarias de vedação. Então, ou seja, antes de avaliarmos todo o desempenho que nós vamos conversar ao longo desses episódios, nós precisamos caracterizar. Então, Fernanda, o que a norma fala, quais são os ensaios que a gente precisa fazer, alguns requisitos que a norma fala para caracterizar esse composto polimérico? Perfeito. Então, como tu disseste, né, Noel, a gente tem os ensaios de desempenho que eles vão ser para análise do composto em uso e a gente tem os que foram criados, né, e são preconizados então por essa norma, que eles são para caracterização do composto em si. São duas técnicas necessárias para análise e uma delas é opcional, né, para o fabricante, e as duas obrigatórias são a espectroscopia por absorção no infravermelho e a análise termogravimétrica. Esses dois ensaios são ensaios avançados de caracterização do produto
E o que a gente busca com eles, né? Garantir que os produtos estão sendo utilizados de uma maneira a garantir durabilidade, né? Então, cada uma das técnicas tem suas particularidades. Se nós formos falar da perda termogravimétrica, são patamares de temperatura que vão garantir que a gente está usando a quantidade adequada de resina, né? A quantidade adequada de água, para que o nosso produto tenha um bom comportamento diante do uso. E a espectroscopia por absorção no infravermelho, ela caracteriza para a gente qual é o tipo de resina que está sendo empregada, né? E a norma, ela está citando isso. Então, a gente está buscando o quê? A compatibilidade do produto que está sendo avaliado com uma resina acrílica estirenada, que é aquela que está habilitada para a composição desse material. Até é importante comentar que a resina acrílica estirenada, ela tem uma resistência maior, uma durabilidade maior, uma resistência à alcalinidade maior e até a proliferação de micro-organismos. É diferente de uma resina acrílica pura, convencional, ou seja, precisa ser uma resina acrílica estirenada. Até voltando um pouquinho na parte da análise termogravimétrica, nós temos diferentes patamares de temperatura, como a professora Fernanda comentou, e um desses patamares vai de 20 a 120 graus aproximadamente, e nós temos uma perda de massa que o composto pode apresentar, uma perda de massa máxima que nós podemos ter, que fica em torno de 18%. Então, nesse patamar de temperatura, Fernanda, seria a questão da quantidade, avaliar a quantidade de água que nós temos no composto polimérico? Com certeza, porque o que a gente busca na hora de escolher um fabricante, validar um fabricante? Que ele tenha proporções adequadas para esse produto. Então, assim, nós sabemos que em relação a todos os insumos, a água seria o mais barato, que estaria compondo essa mistura. Então, a gente precisa, enquanto norma, né, enquanto corpo técnico que está analisando esses materiais, ditar um consumo máximo, para a gente garantir que não vai ter uma diluição além daquilo que é o correto para o produto ser utilizado. Perfeito. Um outro patamar que eu comento e que a norma também especifica é o resíduo a 850 graus, ou seja, é quanto de material inerte, de agregados, sobraria após a exposição a 850 graus, ou seja, o que a gente pretende volatizar ou degradar nessa temperatura seria a água e a resina orgânica que é utilizada. Então, resina orgânica, ele é um material nobre nesse composto polimérico e a norma diz que eu tenho uma quantidade então mínima de uso dessa resina para pelo menos tornar o mercado competitivo, para não ter manipulação de composto polimérico e que todos esses atendam a norma 16590. Perfeito. A ideia justamente é criar equivalências entre os fabricantes, né? De modo que todos atendam essas exigências mínimas que a norma está impondo. Um outro ensaio que a professora Fernanda comentou e que ele é opcional, ele é só informativo, seria o índice de consistência, né? Consegue falar um pouquinho, índice de consistência no estado fresco. Consegue falar um pouquinho para nós, Fernanda, o que seria esse índice de consistência e como a gente avalia, o que ele representa para nós? Claro, o índice de consistência, seja em um composto polimérico, seja numa argamassa cimentícia, ele representa a facilidade de aplicação desse produto quando aplicado lá no nosso assentamento de alvenarias, por exemplo. Então ele vai representar quão fluido é esse material e quanto a gente consegue trabalhar. Então, quão trabalhável ele é nesse estado fresco, né, enquanto ele ainda não atingiu o endurecimento, e isso vai estar relacionado com a aplicação, isso vai estar relacionado com o que a mão de obra vai perceber nesse momento da aplicação, seja em bisnaga, seja com o uso de outros acessórios. Então, ele também é bastante importante, né, porque a gente informando essa característica, nós estamos falando também de armazenagem, nós estamos falando da validade desse produto, né? Então eu acho que é importante a gente trazer isso como um critério informativo até para controle dos fabricantes, né? E acho importante, e Noel, a gente destacar também a formação de lotes, né? Que esses ensaios eles não devem ser feitos uma única vez. O fabricante, logicamente, faz para conhecer o seu produto na fase de pesquisa e desenvolvimento, mas a norma tem uma exigência, né, em termos de repetição para garantir esse controle prolongado ao longo do tempo e ao longo da formação de lotes. Perfeito, então se forma um lote de 20 toneladas, a cada 20 toneladas a gente deve retirar 3 quilos de material para fazer a caracterização no TGA, no FTIR e, se porventura quiser, fazer o índice de consistência. A gente comentou que é interessante fazer
Então, ou seja, a cada 20 toneladas, 3 quilos é uma quantidade adequada, não é demasiada para uma empresa. E até é importante comentar que esses ensaios são ensaios baratos, tá? São ensaios que variam, se eu somar FTIR e TGA, eles ficam aproximadamente 500, 580 reais para fazer esses 2 ensaios a cada 20 toneladas. Então se tornam ensaios bem importantes e de custo-benefício elevado, né? Foi considerado na criação da norma que 20 toneladas é um lote aceitável para um tipo de produto como esse, porque a gente está falando de um produto com alto rigor na fabricação, na mistura, no invase, então não existe necessidade, né, da gente ter um lote menor. Por outro lado, a cada 20 toneladas, então a gente amarra esses ensaios. Perfeito, gente. Então conversamos um pouquinho da caracterização do composto polimérico conforme a norma 16590 e agora a gente dá sequência nas avaliações de desempenho dos sistemas com o composto polimérico.